Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui para o encerramento do nosso simpósio. Esse é o momento em que a gente convida a toda a comunidade a retornar para a nossa sala no YouTube. Estamos aqui com os representantes, moderadores de cada mesa. Então, nessa tarde, nós tivemos as seguintes mesas: fortalecimento de direito à saúde mental na América Latina, mediado por Olivares Eumissi. Suicídio na infância e na adolescência é uma realidade, mediada por mim, Jeremias Campos. Os povos originários e a questão do suicídio, mediada por Silvia Catalini. E saúde mental e direitos humanos, a morte no período contemporâneo, mediada pela professora Sandra Chaves. Cada mediador vai ter em até 10 minutos para fazer a consideração sobre o que foi discutido na mesa. Vamos começar pela ordem. Então, a primeira mesa foi a mesa Fortalecimento de Saúde Mental na América Latina, doutora Olivares Eunice. Eh, bueno, la mesa estuvo conformada por Luciano Grasso, por Fernando Ceballo y por Dotti, dos argentinos y una uruguaya. Se trabajó sobre la ley de salud mental. Es muy interesante toda la importancia de hablar de las leyes de salud mental en el abordaje de la prevención del suicidio, un problema a trabajar de manera paralela a la salud mental. Se debe pensar desde la complejidad. No se puede hablar de conducta suicida por fuera de la salud mental y por fuera de la salud y por fuera del campo social. Todos están adentro. Se necesita de reformas. La situación de la región en estrategia de prevención de suicidio y las políticas y normativas en materia de salud mental son extremadamente importantes. Algunos países cuentan con leyes específicas de salud mental como Chile, Argentina y Uruguay, en la cual son leyes nuevas, relativamente nuevas, tienen 8 a 10 años. Eh, em, bueno, el estado de situación de la región marca un déficit de abordaje de los problemas prevalentes de salud mental, un déficit de análisis epistemológico. La OPS habla de prevalencia de uno de cada 7 personas con problemas de salud mental en Argentina. Hay estudios con cifras similares, cada vez más personas con problemas diagnosticables. Esa es la punta del iceberg. No se puede pensar abordajes integrales con políticas públicas si no se trabaja sobre los determinantes sociales, sobre el autocuidado y las redes formales e informales de cuidados en la comunidad, más allá de los efectores de salud, para trabajar los diferentes tipos de malestares no diagnosticables. Cuando nos encontramos con una conducta suicida y si hacemos un análisis, nos damos cuenta con un proceso que se inicia con un malestar o una dolencia psíquica no afrontada, no abordada y sin respuesta. La organización de los sistemas de salud mental, la concepción de la salud mental solo debe ser abordada por especialistas en las problemáticas difícil de competencias y actitudes en los equipos de salud y atrogenia y brecha en la atención de los problemas de salud mental. Bueno, estas son algunas de las cosas que trabajó la mesa. Fernando Ceballos también dijo que hay que pensar el cuidado como alternativa. Algunos ejes planteó
que hay que promover la vida, desmedicalizar el cuidado, sacar el cuidado de lo técnico eh, y, y hay que tener en cuenta que cosas que deben estar presentes en el cuidado es la ternura, la hospitalidad y la ética, la creatividad y la sensibilidad. Gabriela Dotti nos dijo que en Uruguay conviven diferentes sistemas de atención asilar, médicos, psiquiatras, salud mental y comunitaria. La ley de psicópata del año 1936 sigue vigente. Hay dos grandes debates y críticas. eh, una es sobre la necesidad de un proceso penal más justo y la otra es que al Estado se le debe ampliar la potestad. Bueno, hay discursos políticos, dice Gabriela Dotti, donde la necesidad de pensar en la salud mental es importante. La salud mental sigue sin presupuesto. Es un fenómeno desgarrador, la puerta giratoria y donde las personas no tienen un lugar donde irse a vivir definitivamente, entonces la puerta giratoria del hospital es permanente. Eso es la síntesis de la mesa número 3 que he trabajado yo y la mesa número 3 al cierre tuvo una breve conversación entre los disertantes con algunas dudas que le habían quedado a ellos. Entonces, por ahí Gabriela Dotti le preguntó a Luciano Grasso sobre cómo pensaba la Argentina el tema del bajo presupuesto que se le da a la ley y el tema de los hospitales monovalentes que todavía tienen un gran presupuesto. ¿Cómo se pensaba afrontar eso en Argentina? Una de las preguntas que se hizo. La otra pregunta que se hizo la hizo un estudiante, Guillermo Barale, que se la hizo a Fernando Ceballos, diciéndole que es importante eh, encontrarnos con más espacio y más personas cimarronas, ¿no? Porque él habla, Fernando Ceballos tiene un libro que habla de los cimarrones, entonces eso fue lo que le dijo el estudiante. Y bueno, eso, digamos, ha sido la conclusión de la mesa, una mesa muy interesante, un debate muy interesante de la ley de salud mental y lleva a la ley de la salud mental a la importancia que tiene en el cuidado. Perfeito. Obrigado, Eumício Lívares. A segunda mesa foi, a mesa 2 foi suicídio na infância e na adolescência é uma realidade? Eu fui o moderador. Bem, a mesa foi composta por Érica Mendonça de Moraes, médica psiquiatra, residência médica em psiquiatria geral e psiquiatria infantil pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e psicanalista winnicottiana e possui experiência no CAPS infanto-juvenil e na estratégia de saúde da família e na docência. Também foi composta por Lidiane Mello, enfermeira, suicidologista, mestre em ciências da saúde e facilitadora de comunicação não violenta. E a doutora Leila Guimarães, psicanalista, doutora e mestre em pesquisa e clínica em psicanálise e professora do curso de psicologia. Bem, a proposta da mesa foi discutir sobre essa forma de mortalidade na infância, no ciclo de vida de infância e adolescência. Vou trazer o recorte de cada palestrante. A Leila Guimarães foi muito sensível em trazer o recorte do processo da infância e como que a sociedade, principalmente a figura do e da cuidadora, olham para a criança. Ela destaca, aliás, eu destaco na fala dela o olhar, a necessidade de tornar o olhar um encontro sensível, além de que ela faz um brilhante, ela tece brilhantemente
as sequelas de uma infância não olhada, não sensível, com a forma e o modelo do neoliberalismo nas sociedades atual. Ela discute que o neoliberalismo ele acaba forjando a produção de corpos e de afetos terceirizados, em especial os corpos das crianças, esses corpos que são moldados na infância e repercutindo aí por toda a sociedade. A Érica Mendonça, ela traz um recorte epidemiológico das mortes por suicídio, destaca o número, a prevalência das Américas, e entre isso, ocupando o terceiro e a segunda causa de morte nas Américas, e traz o Brasil como elemento, como um país também com um número expressivo dessa mortalidade. Bem, pontuo aqui na fala da Érica sobre os processos de identificação, prevenção, conduta frente ao comportamento. A Érica destaca a dificuldade de acesso aos dados para mortalidades entre menores de 10 anos, o que chama atenção para a sensibilidade de olhar para o processo de morte e morrer, isentando aí dos estigmas postos. Outro ponto em questão é a notificação. Então, se a gente fala de invisibilidade, a gente vai ter que discutir a questão das notificações, em especial a notificação compulsória, que é o caso para as violências e as violência. Dentre algumas pistas, na fala da Érica, destaca-se o sono como um importante marcador para o processo de qualidade de vida na infância e na adolescência, e o quanto que esse sono ele é cooptado por outros dispositivos tecnológicos que acabam comprometendo a qualidade de vida dessa criança. Houve também fala sobre as violências, as diferentes formas de violência. E reforça-se que falar sobre o suicídio não estimula o suicídio. A fala da Lidiane Mello, ela traz uma imensa sensibilidade quanto às formas de abandono da infância, e esse abandono é um abandono presente, é muitas vezes o estar junto, mas não estar com. Ela tece também, olhando para a fala da Leila Guimarães, o quanto a terceirização da vida, dos afetos, vai contribuir para que o adulto esqueça o que é estar junto, ou seja, esquece também desses afetos. Como a sociedade não é sensível à fase da infância, coloca-se, foi destacado aí, chama atenção a questão de colocar perguntas sobre o futuro para essa criança, como, abre parênteses, o que você vai ser quando crescer, sem ao menos considerar olhar para essa fase sensível e atual da infância. Destaca-se também, entre várias as falas sensíveis, o brincar como um elemento de descoberta e da imaginação da criança. E destaca-se também a questão da convivência, do direito à convivência da infância. E é nessa convivência que aprendemos a desenvolver habilidades, dentre elas habilidades de escuta, habilidades de reconhecer a diferença e habilidades de estar com. Bem, a mesa foi finalizada respondendo a pergunta sobre políticas públicas que abordam o problema da adolescência, em especial as adolescências nos lares conflituosos, e para todas as palestrantes, elas chegaram a um senso comum que não há nenhum lar que seja isento de conflitos. No entanto, isso não determina essa infância. Bem, discutir esse tema foi senso comum das palestrantes que discutir esse tema de suicídio na infância não é prazeroso, mas infelizmente é necessário. E assim foi a nossa mesa de debate. Obrigado.
e seguindo os povos originários e a questão do suicídio com a moderadora Silvia Catalini. Silvia Catalini, está com a palavra. Sí, buenas tardes. Bueno. Mi nombre es Silvia Catalini. Fui moderadora de la mesa de pueblos originarios y las problemáticas del no morir, en la que participaron la licenciada, Martín Gerardo Pérez, de Argentina, Córdoba, Sara Domínguez, de la Universidad de Argentina, de la provincia de Jujuy, y de Colombia, Claudia Marcela Velázquez. Estas tres ponencias, voy a iniciar con Claudia Marcela Velázquez. Ella habló sobre las problemáticas a nivel de varios países, tomando como referencia la frontera de la Amazonía de Colombia, que estas problemáticas tienen que ver con problemas territoriales, de despojo de los territorios ancestrales, del extractivismo, la minería, el petróleo, la agricultura. Es también una región que está atravesada por los conflictos armados, por la violencia forzada, por movimientos paramilitares, por el narcotráfico, lo cual predispone y subsumide a riesgo de vida, que también tiene que ver con situaciones del cambio climático. En relación a las problemáticas de la salud integral, también la lectura acerca de todo esto sobre la repercusión en la desigualdad, la inequidad, las dificultades de acceso a la salud, el grado de mayor vulnerabilidad que está impuesto por estas lógicas también de cómo se han atravesado las miradas y la forma y el abordaje de la salud en contraposición de cómo los pueblos originarios entienden y tienen un modo de vida totalmente distinto. Entonces, cuando ellos logran acceder al sistema de salud, hay una confrontación cultural y social que también les da escaso acceso o escasa, y ahí es donde se visibiliza la inequidad en el acceso a la salud, ¿no? Y la escasa accesibilidad y inequidad. Esta zona, todo este contexto hace, a esa lectura que ella hace a que haya también, se encuentre también una problemática grande en el acceso a la salud que tienen, el acceso a la educación que tienen estas culturas. Y también cómo el sistema de educación ha negado las prácticas ancestrales, sus lenguajes, sus prácticas, sus diálogos desde la interculturalidad, y eso también hace a un alejamiento de estas personas en cuanto a estos dos grandes derechos, ¿no? La salud y la educación. Entonces, remarca que la gran parte de personas jóvenes y de género masculino son las personas más vulnerables a estas situaciones de riesgo, de vida. Y a lo que se le suma también ser de esta cultura, la discriminación, el estigma étnico-racial y también las tensiones culturales en el sentido de que estas personas sufren un despojo de la identidad, perdiendo también esto de la migración forzada y siendo la principal causa esto de no soy de aquí ni soy de allá, lo que produce injusticia, violencia y sobre todo esta vulneración o deshumanización desde los derechos humanos. Bueno, ella propone que esta mirada hasta de esta cultura no puede ser más negada, ¿no? por la academia
y por la gestión de los currículos de las ciencias de la salud y sobre todo de enfermería. Entonces propone una ruptura de las normas tradicionales de cómo nosotros vemos, abordamos la salud, que no puede ser si no es abordando la interculturalidad. Y nos presenta una investigación también desde cómo es este suceso de no vivir desde el interior de las personas que están desde los pueblos originarios chamanes. Y ellos ven este suceso de no vivir como un castigo, como una ruptura de la cultura y de las tradiciones. Entonces, como que hay una influencia de lo maligno, de la maldad. Y que para reparar esto hay que hacer volver a la interdependencia o a la reciprocidad, retomando toda la ancestralidad de la cultura andina. Y como conclusión, la palestra define que, bueno, retomar el enfoque intercultural, generar estrategias desde el enfoque integral e individual, y repensar que no es una situación que tiene que ver desde lo factor individual, sino que es una cuestión social y que se debe compartir esquemas de conversación, incluyendo a la comunidad originaria, como hermanos, en acciones de encuentro para promover el escenario de la vida. Y en la segunda palestrando, la enfermera Esther Sandra Domínguez, ella se define y se presenta como cuidóloga, enfermera diversa y disidente para la transformación y la equidad de la comunidad quechua, aymara, y define que el cuidado es un acto de justicia, en el que lo primero que hay que hacer como enfermera es desestimar los perjuicios, la homogeneización de los pueblos originarios, ¿no? Y ella dice que hay que dar dignidad al otro para poder cuidarlo. Y generar, sobre todo, un principio de equidad, a partir de una emancipación espiritual, uniendo las fronteras y realizando un mapa donde estemos todos, ¿no? Todos los pueblos. Después nombra como las principales dificultades ha sido la colonización, ¿no es cierto? Y para eso hay que empezar a descolonizarnos, despatriarcalización y problematizar los contenidos, ¿no? de cómo hemos obtenido nosotros este concepto de civilización o este concepto de ciudadanos, que ha sido a través de un genocidio, que ha sido a través de la expropiación de saberes, de cuidados, de prácticas de vida, para el beneficio del capitalismo, ¿no? y de las potencias que nos han colonizado. Entonces, a partir de repensar y de problematizar y desaprender las cuestiones colonizadas, como es la ciencia del saber, como ha sido la propia enfermería, la panelista nos da unas líneas de acción para empezar a transformar nuestras prácticas de enfermería, que pueden ser reivindicar el significado de la salud, pero tomando lo que nos dicen nuestros sabios, esto de los principios de confirmar el buen vivir y la convivencia con la naturaleza. Para ello, se hace lo mismo que hacen los pueblos originarios, ¿no? El respeto por el territorio, por sus prácticas, por sus saberes, por sus modos de vida, por sus formas de sanación, sus formas de curación, volver y retomar las ceremonias desde la espiritualidad, con asambleas, pidiendo consentimiento, ¿no? Para poder trabajar junto a ellas y tomar ese diálogo de saberes,
y no hacer una consulta forzada, ¿no? También, para no seguir anulando el saber del otro como lo han hecho en la colonización. Y trascender desde la participación, crear y hacer sentido desde la gobernanza, plantear formas de vida desde el diálogo, la pertinencia cultural por la equidad y la justicia social. Esa fue la presentación de Sara Domínguez de la Universidad de Jujuy de Argentina. Y por último, el último palestrante, Martín Gerardo Pérez, él hizo una revisión sobre el pueblo comechingón de la ciudad de Córdoba, sobre los modos de vida y sobre la decisión del no morir, del no vivir. También hace un recorrido por revitalizar la historia negada del pueblo comechingón en la ciudad de Córdoba, que previene también de este no morir cuando ya ha muerto la cultura y el sentido de pertenencia. Entonces, ese genocidio lo visibiliza en tres grandes ejes que van desde lo desconstitucionalizar, el control social, el control de la subjetividad, el control de la memoria histórica, y también la violencia de género, también desde cómo se realizan lo negado de los cuerpos, y también la importancia de visibilizar a los jóvenes, porque son el principal foco de donde más riesgo se encuentra, y poder retomar lo cultural como una fortaleza. Después del diálogo con los palestrandos se hicieron preguntas que tienen que ver cuáles son los retos de enfermería para aportar a la prevención de estos sucesos, específicamente en los pueblos originarios, pero la pregunta se cambió para que se amplíe, cómo podemos las ciencias de la salud y específicamente la enfermería aportar sobre los sucesos ante estos sucesos con estrategias protectivas en el no morir. Para finalizar, entre los palestrantes se realizó una reflexión sobre la necesidad de trabajar en la integralidad, diluir las fronteras entre los países, porque la similitud de sucesos y de situaciones que son extremadamente, prácticamente iguales, y la necesidad de hacer alianzas, de confrontar también el saber y la ciencia de la salud para retomar la pluralidad de saberes que nos dan la Via Yala y los pueblos originarios, y sobre todo hacer una red para poder transformar prácticas de cuidado junto con las comunidades y desde allí, solamente desde allí, poder plantear procesos de bienestar y de transformación de la enfermería, y así también transformar las currículas para que haya una transformación real de los procesos de cuidado y que esos cuidados puedan ser impartidos desde la comunidad junto con las universidades o los entes académicos, pero junto con las personas participantes, los actores sociales, en este caso de la mesa, las personas con culturas disidentes o de los pueblos originarios, pero sin ellos, sin sus palabras, sin sus conocimientos, sin sus saberes y sin sus experiencias, no se podría lograr. Esas fueron las conclusiones que llegamos en nuestra mesa.
doy la palabra a otro. Muchas gracias. Muitas graças, Silvia. E agora... Jeremias, a gente teve na mesa de apertura cenários políticos com Sandra. Queria que eu faça uma síntese. Então, as palestrantes foram de Equador, de Bolívia, de Perú e de Paraguai, Uruguai, perdão. Elas mostraram, também de Colômbia, elas mostraram indicadores do fenômeno que a gente está falando, patológico, e os indicadores deram uma referência em toda a Latinoamérica, que é, eles têm uma quantidade de idade que é de jovens e adolescentes e também de idosos. Os idosos têm também alta probabilidade de este fenômeno. Então, também elas mostraram as atualizações sobre as ordenanças e também actos jurídicos y asociaciones que participan en la prevención de este fenómeno. También Miuse y la palestrante Cris López, él me pareció fabuloso. Cuando ella faló, no es un fenómeno de salud mental, es un fenómeno social de constructos determinantes que las personas padecen y muchas veces condicionan a suceso este fenómeno na sociedade. Então, depois da actualização das palestrantes, a gente fez discurso, uma síntese das ponências das profissionais intervenientes. E muito do que eu poderia falar Emil se falou da revolução dos sentidos e todos os condicionamentos, todos os determinantes sociais que afetam no fenômeno que a gente está falando. E, mais que nada, primeiro, uma escuta ativa nos postos de saúde e também ser amável com as pessoas é uma revolução. Então, algo que Sandra também participou na mesa, não sei se ela quer falar alguma coisa. Por minha parte, eu concluo. Obrigado. Obrigado, professor Martim. Eu vou solicitar que coloquem todos na sala novamente, por favor. Não sei o que aconteceu, que saíram. Dando continuidade, então, para falar, dando continuidade à mesa Saúde Mental e Direitos Humanos, a morte na contemporaneidade, a mediadora foi a professora doutora Sandra Chaves. Professora Sandra, a palavra está com você. Muito obrigada. Atendendo aí a solicitação do professor Martim, você já falou muito bem, o nosso debate pela manhã, não aconteceu o debate, mas a apresentação de todos os convidados presentes, e foi importante, porque, nesse momento, nós vimos o quanto é necessário estar trazendo, como disse a Silvia agora há pouco, essa união entre os diversos países para que a gente possa buscar novas estratégias de luta contra essa questão que foi discutida no nosso simpósio. E, basicamente, eu vou assim, explanar rapidamente agora sobre a mesa que eu tive a honra de mediar, porque contou com a participação e a presença de 3 grandes nomes e grandes pensadores da atualidade sobre a questão da saúde mental e da contemporaneidade. Então, o primeiro a falar
foi o professor doutor Antônio Maurício Castanheira das Neves. Ele fez uma apresentação incrível, trazendo definições sobre o conceito, né, do morrer enquanto um processo. Ele trouxe, obviamente, todo o embasamento filosófico, uma discussão muito importante, trazendo o olhar dos diversos filósofos e trazendo essas questões para a contemporaneidade. E o professor Antônio Maurício, como vocês podem depois assistir a live, ele tem assim um costume de mostrar e ilustrar o que ele vai falando, e isso é muito importante, porque nos faz entender muito o que ele realmente está querendo dizer. A imagem fala, a figura fala mais do que muitas palavras, né? Então, foi uma apresentação com conceitos complexos, densos, mas que ele trouxe muita leveza com os recortes que ele fez em relação à filosofia, né? E trouxe alguns exemplos da literatura também, fez um comparativo filosófico entre o conceito de morte em relação à saúde mental, com alguns filósofos como Lucrécio, Sócrates, Platão, e foi assim muito importante, porque a percepção de cada um, os novos modos de adoecer e morrer, né, que a sociedade, na sua dinâmica, vai construindo. Então, foi realmente muito importante, né? Trouxe também Philippe Arrier, Jean-Paul Sartre, Heidegger, lógico, e outros. Tá? Foi muito, muito boa. Eu aconselho que vocês assistam. E, em seguida, nós tivemos a fala do professor, do doutor Luiz Viana. E o doutor Luiz Viana tem uma formação em bioética, é médico e cardiologista, mas por essa formação, né, por esse doutorado em bioética, tem uma leitura muito, muito, traz uma contribuição incrível para se pensar, as mudanças e que o ser humano, cada vez mais, ele vai assimilando e entrando na máquina, né? Ele vai se tornando uma máquina, e já é algo em curso, né, na nossa história. Então, ele trouxe esse entendimento de alguns já buscarem a eternidade, né? Se eternizar dentro das máquinas. Então, um tema também importante, porque pensar direitos humanos e a questão dos novos modos de morrer, né, os modos de morrer e de ceifar a própria vida também estão nessa discussão. E também a contribuição também nessa mesa, né, do professor doutor Pedro Catapan, que é um psicanalista. Então, eu fiquei ali muito atenta, porque esse discurso do desejo, do eu, do não desejo, e a questão neoliberal também embasando tudo isso dentro dessa perspectiva da psicanálise, que são concepções também, e para alguns, né, que não têm essa leitura, até complexas, mas o doutor Pedro trouxe assim, com muita lucidez, com muita tranquilidade, essas concepções do quanto o ambiente social, né, traduzindo, o ambiente social dentro dessa lógica consumista, o quanto isso está devastando com todos nós, né? E o que é essa humanidade em tudo isso. Foi muito bom também, porque nós tivemos um questionamento no chat, né, da participação do público, sobre justamente esse humanidade. O que é essa humanidade? Né? Humanizar o cuidado. Então, é humano. Eu achei interessante o que foi dito, né, pelo professor Pedro. É humano a guerra.
porque é feito por seres humanos, né? Então, porque as pessoas ficam humano vendo numa perspectiva boa e tal, mas tudo que o ser humano faz é do humano. Então, o que está acontecendo na faixa de Gaza é do humano. Então, essas críticas, essas reflexões foram muito bem colocadas. Novamente, quero parabenizar todos os componentes da mesa que participaram aqui comigo, e para mim foi um grande desafio poder estar fazendo esses comentários agora, né? Eu espero que realmente tenha contribuído. Assim, finalizando, eu fiquei com a sensação, pelo que eu escutei pela manhã e pela síntese que cada um fez, que nós basicamente falamos a mesma coisa. A gente agora precisa fazer o exercício de escrever tudo isso, né? Porque a proposta é essa, e de tornar público para que a gente possa efetivamente lutar por uma política pública de saúde mental que dê garantias em relação à dignidade humana ao ser humano. É basicamente isso. Muito obrigada. Perfeito. Agradeço, nós estamos no tempo, então agradeço imensamente a todos os mediadores e mediadoras, novamente, né? A professora Olívia Zelmice, a mim, Jeremias, a Silvia Catalini, a professora Sandra. Muito obrigado por mediar e contribuir nesse simpósio. Para finalizar, vou fazer os agradecimentos finais e gostaria de chamar para compor a banca, toda a comissão, professora Sandra, professor Eunice e professor Martins. Bem, informo que os certificados serão encaminhados por e-mail no prazo de 15 dias, assim, por gentileza, aguardar esse período. Caso não receba, entrar em contato pelo e-mail do simpósio, que encontra-se disponível no chat do YouTube. A todos e a todas que acompanharam nessa manhã e à tarde via YouTube, a comissão organizadora agradece a participação. A todos e a todos os convidados que contribuíram para fomentar essa grandiosa discussão. Sem vocês, isso não seria possível. Agradecemos também a equipe de intérpretes de Libra vinculada à Secretaria de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense, que esteve disposta todo o dia de hoje. A comissão não pode deixar de agradecer aos estudantes envolvidos nesse processo: Maria Clara de Souza dos Santos, da Universidade Federal Fluminense, Yuri Guilherme Melo Pimentel, também da Universidade Federal Fluminense, Pedro Rufino Bom, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Sofia Barbarita Rosário Pérez, da Universidade Nacional de Córdoba, Pucheta Romina Marianella, também da Universidade de Córdoba, Maldonado Franco Julián, da Universidade Nacional de Córdoba, Verônica Letícia Cabral, da Faculdade Nacional de Córdoba, Escola de Enfermaria, a professora Silvia Rufino e a enfermeira Rafaela Nascimento. Nosso muito obrigado. Organizar um evento dessa magnitude não é fácil, mas com vocês isso foi possível. E Jeremias, desculpa. Agradeço também a comissão, em especial a professora Sandra Maria do Amaral Chaves. Eu tenho um informe importante. Você vai ter fala, professora, da Universidade Federal Fluminense, coordenadora do 3º simpósio, idealizadora do 1º simpósio, do 2º simpósio. Sem a senhora, sem você, professora, com todo respeito, esse evento não teria acontecido, no sentido da ideia, no sentido do nascer o desejo, no sentido de unir essas pessoas de diferentes nacionalidades. Um simpósio que seria local, hoje se torna um evento internacional e mais ainda do que ser internacional, da América Latina. Agradecemos também ao professor Martim Pérez, da Universidade Nacional de Córdoba, a Eunice Olívia, também da Universidade Nacional de Córdoba, pelas conexões, pelas potentes conexões que proporcionaram para esse evento. Dessa forma, eu passo a palavra para um breve agradecimento à professora
Eunice Olivares. Realmente habernos encontrado con Sandra en el Congreso de Alame fue que la vida nos encontró. O sea, yo creo que estaba dicho que nos íbamos a encontrar para eh, hacer cosas juntos, para encontrarnos en un abrazo apretado, para encontrarnos en una conversación y para continuar todo eso en este hermoso proceso que iniciamos. Yo creo que nos quedan, a partir de todas las disertaciones, muchas cosas por pensar, por hacer, eh, y bueno, nos estaremos encontrando. Muito obrigado, professora Eunice. Passo a palavra para as breves considerações, professor Martim Pérez. Muito breve, para um agradecimento para todos que a gente participou, aprendeu também. Desde muito cedo a gente estava muito atento a las palestras dos participantes e foi muito enriquecedor, muito contento por participar com vocês. Agradeço muito a todos. Obrigado. Obrigado, professor Martim. E passo a palavra para ela, que nasce o coração desse evento, professora doutora Sandra Chaves. Ai, obrigada para ela, adorei. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos. Eu quero muito abraçar todos vocês, sintam-se abraçados, porque é assim uma grande honra ter participado desse dia com vocês, desses dias que a gente veio organizando e preparando tudo. Quero agradecer muito a paciência de todos vocês, dos estudantes, do Martim, que tem muita paciência, muito obrigada, porque eu fico perturbando vocês. A Emilce é maravilhosa, você é incrível, né? E você tem muita paciência, todo mundo tem muita paciência comigo, né? Já viram, porque eu fico perturbando mesmo, mas assim, deu certo, ficou maravilhoso, ficou lindo. Eu quero agradecer a todos e informar o seguinte: quando aconteceu da derrubada do primeiro vídeo, né? Como é que fala? Do primeiro vídeo, nós continuamos a discussão, então ficou gravado. E o Yuri, que está aqui, né, na sala, que está comandando a sala, ele upou, né? Upou, ele baixou todos os vídeos para colocar num único canal, que vai ser o canal do simpósio, a homepage. Então, todos os vídeos de hoje vão estar na homepage. Mas isso demora um pouquinho, tá? Então, vamos ter paciência e vamos mantendo contato aí por e-mail, tá? Yuri está dizendo que a partir de amanhã todos os vídeos vão estar disponíveis no nosso canal. Então, gente, agora é bombar, divulgando o máximo esse canal, dando visibilidade, porque esse dever de casa a gente já fez. O segundo dever de casa, vocês já sabem que a gente vai escrever, né? Vamos escrever juntos o nosso texto vamos dizer assim, de aclamação por uma política pública que dê dignidade às pessoas, né? Vamos nos unir, né? Córdoba, UF e Córdoba, e quem mais quiser chegar junto, para que a gente possa produzir, junto com o pessoal da rede, sob o comando aí da Silvina, que foi fantástica também conosco. É isso, muito obrigada. Um abraço. Tchau. Muito bom. Agradecer aos intérpretes novamente. Tá bom. Tudo de bom, pessoal. Tchau. Obrigada.